Boa noite. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Boa noite, Andréia. Tudo bem com vocês? Jeana, Márcia, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Me diz uma coisa, quem aí está em um pós-operatório? Comenta aqui pra mim. Quem está num pós-operatório, me fala a cirurgia que vocês fizeram e também quanto tempo de pós-operatório. Eu adoro fazer essa pergunta, porque aí eu direciono melhor a live pra vocês, tá? Me fala uma coisa, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? 80 dias de abdominoplastia. Muito bom. Muito bom, 80 dias. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Kelly. Jéssica. Jeane, 20 dias, olha só, 56 dias de abdominoplastia. Vocês me conheceram agora, meninas? Já me seguiam? Boa noite, sejam bem-vindas, viu? Bom, vou me apresentar mais uma vez aqui. Boa noite, Rosália, seja bem-vinda, Renata. Neia, a Neia tá sempre aqui com a gente. 9 dias de abdominoplastia, muito bom. Ó, eu sou, bom, aí Jeana conheceu agora. Eu sou Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta. E nesse perfil aqui do Instagram, eu ajudo as mulheres que fizeram a abdominoplastia, a cirurgia plástica, a ter e manter uma barriga chapada depois da cirurgia plástica. E essa você está participando, né, de uma semana, de uma sequência de 10 lives de aquecimento para nossa semana barriga chapada. O que é a nossa semana barriga chapada? É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai começar no dia 2 de junho, do dia 2 ao dia 8, vai ser a nossa semana barriga chapada. E nessa semana eu vou entregar para vocês, por que eu faço essa semana, esse evento online e gratuito? Para você entender e acreditar que é possível para vocês também. Eu já ajudei centenas de pacientes e de alunas online com o meu método, com o método barriga chapada, onde você tem a oportunidade de entender, né, dentro da semana desse evento gratuito, você vai entender todo o protocolo, todo o passo a passo para você acreditar que também é possível para você. Eu tô sempre trazendo o depoimento das minhas alunas aqui para vocês entenderem como é a situação que vocês se encontram hoje, a barriga ali às vezes inchada, estufada. Hoje nós vamos falar um pouquinho da drenagem, então eu quero que vocês entendam, né, para que vocês acreditem que também é possível para vocês, ok? E nessa semana da barriga chapada, vai acontecer no dia 2 ao dia 8, e depois desse evento, que vai ser online gratuito, eu vou abrir as vagas do meu método, que é o curso pago, método barriga chapada. Nesse método, nesse curso, eu seleciono algumas pessoas, porque é um acompanhamento, eu vou entregar a metodologia para vocês e vou fazer um acompanhamento por um ano. Como que funciona? Nós temos encontros semanais, nós temos encontros diagnóstico, onde a gente faz um acompanhamento semanal com as alunas para realmente entregar o melhor resultado para vocês. Eu prezo muito pelo resultado das minhas alunas e das minhas pacientes, então eu tenho essa preocupação com a entrega do resultado. Eu sei que na cirurgia plástica tem muita coisa que não funciona,
E eu sei também que tem coisas que funcionam e poucas coisas funcionam tão bem quanto exercícios específicos para o pós-operatório de cirurgias plásticas. Então eu vou trazer para vocês dentro da metodologia esse acompanhamento semanal e também toda a metodologia do exercício, do método que eu trabalho em consultório e também aqui online. Tá? As vagas do MBC são vagas limitadas, porque eu gosto de fazer esse acompanhamento um pouco mais personalizado com vocês, para que de fato vocês tenham resultado. A abertura da inscrição para o método Barriga Chapada vai acontecer no dia 9, então vai ser um dia depois da nossa semana Barriga Chapada. Para você receber todos os links das aulas da semana do evento, você precisa estar dentro do grupo de WhatsApp. É só, quem ainda não entrou para o grupo de WhatsApp, é só comentar a palavra MBC, que você vai receber um link no seu direct para você entrar para o nosso grupo. Depois que terminar a live, você vai lá e entra para o nosso grupo para você receber também todas as notificações, os materiais complementares. A gente está sempre enviando ali as mensagens para vocês ficarem atentas aí ao nosso evento. E essa live é a segunda live de uma sequência de 10 lives que eu tô trazendo para vocês entenderem, terem um pouquinho mais de conhecimento sobre o pós-operatório e a cirurgia de vocês. Ao final da live, eu vou abrir para perguntas. Então, durante a live, vocês podem ir mandando dúvidas, que ao final da live eu vou tentar responder todas vocês, ok? Combinado? Essa live, o tema da live de hoje é a drenagem linfática vai inchar a sua barriga. E hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre o protocolo clássico, né, de indicação de pós-operatório, que é a drenagem linfática. Todos os médicos, uma grande maioria dos médicos trabalham com cirurgia, que trabalham cirurgia plástica, eles indicam a drenagem linfática depois da cirurgia plástica. E por que antes, vou contar um pouquinho aqui da história para vocês entenderem, antes de existirem, né, de existir a fisioterapia, de existir o exercícios, falar de drenagem, antes existia somente a cirurgia plástica, então não se fazia nada, né, no pós-operatório das cirurgias plásticas. E a cirurgia plástica, ela começou como uma cirurgia reparadora, né, ela não era uma cirurgia estética, era uma cirurgia antigamente. Ela nasceu para fazer uma reparação dos tecidos. Depois a medicina foi evoluindo e aí sim, hoje a gente tem, né, a parte estética muito forte. Com essa demanda estética, houve-se a necessidade de um tratamento específico para o pós-operatório, né? Então as pacientes ficavam sem muitas orientações, porque o médico, o que o médico faz, gente? Ele vai fazer a cirurgia, tá? O médico, ele faz o procedimento cirúrgico, ele é responsável pelo procedimento cirúrgico. O pós-operatório, quem faz hoje é o profissional fisioterapeuta, tá? Então, dentro da graduação, da pós-graduação da fisioterapia, nós temos uma grade de conteúdo relacionados à cirurgia plástica para que a gente se especialize cada vez mais dentro da cirurgia plástica para entregar o melhor resultado estético no final da cirurgia. Então o médico muitas vezes operava, não tinha o profissional para conduzir o pós-operatório das pacientes, e aí antigamente não tinha físio também, então começaram a equipe de enfermagem, quem já trabalhava com o médico, ter esse cuidado com o paciente. Isso foi evoluindo e hoje, né, ainda alguns médicos, alguns profissionais indicam as sessões de drenagem no pós-operatório e muitas vezes vocês, pacientes, não sabem a quem conduzir. Alguns médicos já direcionam, né, para um profissional específico, mas ainda assim existe uma gama de profissionais que trabalham com a cirurgia plástica no pós-operatório. Enfermagem, fisioterapeuta, tem esteticistas, instrumentadores cirúrgicos. Então, assim, existe essa gama. E o que eu quero trazer para vocês é que o fisioterapeuta, ele é o profissional capacitado para reabilitar o tecido, né? Para reabilitar a cirurgia plástica, para que a gente consiga entregar para vocês o melhor resultado estético e funcional.
Nós da fisioterapia, né, eu como fisioterapeuta, defendo muito o profissional fisioterapeuta, porque nós temos a capacidade técnica e o entendimento específico para trabalhar com vocês. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, porque eu recebi muitas mensagens hoje aqui nos stories, de algumas pessoas que fizeram, né, com massagistas, fizeram com a equipe da enfermagem mesmo. Então, muito cuidado com o profissional. Hoje, o profissional mais capacitado para atender vocês no presencial é o fisioterapeuta, ok? Dito isso, eu quero explicar para vocês um pouco sobre a cirurgia plástica e sobre a drenagem linfática. No início, acreditava-se que o médico faz a cirurgia, a paciente logo incha. Ela tem um inchaço muito exagerado no pós-operatório, né? Todo mundo incha. Isso é uma resposta do nosso organismo mediante ao trauma cirúrgico. Então, nós temos um trauma, que é a cirurgia plástica, e o nosso corpo vai começar a produzir várias células, vai acontecer várias reações no nosso corpo para fechar aquela ferida. O trabalho do fisioterapeuta nesse pós-operatório do trauma cirúrgico da cirurgia plástica é exatamente controlar todas as etapas do processo de cicatrização. Hoje é assim. Antes, as pessoas preocupavam mais com o inchaço. Gente, é só o inchaço, vai fazer drenagem, inchou, faz drenagem, inchou, faz drenagem. Isso é o que está na mente da maioria das pessoas ainda, né? Então, eu fiz um procedimento cirúrgico, eu vou lá e faço drenagem para expandir aquele líquido, jogar aquele líquido para outro lado, para que vocês desinchem, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que a cirurgia plástica, ela vai atuar em um âmbito do nosso corpo e que também ela vai destruir todos os vasos linfáticos. Então, o trauma cirúrgico, né, a cirurgia plástica, ela acontece embaixo da pele, ela não aprofunda muito, é uma cirurgia superficial. E aqui nós temos os vasos linfáticos embaixo da pele. Deixa eu mostrar para vocês, meninas, uma imagem que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Eu gosto de ser bem didática, porque eu acho que todo mundo precisa entender, né? Pelo menos o que está acontecendo aí, para identificar se o que está fazendo está certo ou não está. Eu acho que isso é muito importante. Tá bom? Deixa eu trazer aqui para vocês uma imagem das camadas da pele para vocês entenderem. Ó. Vamos lá, vamos entender aqui rapidamente as camadas da pele e aonde cada cirurgia atua, tá? Então, nós temos a pele ali, um procedimento estético, né, realizado aí por clínicas de estética e até por cirurgiões plásticos é o Morpheus. Tá? O Morpheus, ele atua somente na camada mais superficial da pele aqui. A abdominoplastia, que eu acredito que seja a maioria de vocês aqui na live, ela é feita embaixo dessa camada da pele. Então, vocês observem a camada da abdominoplastia, né, juntamente com a lipoaspiração, que é um pouquinho mais profunda, onde o médico remove toda essa camada. Vocês estão observando que entre a camada da pele e a camada do músculo, né, embaixo, existem vários vasos aqui. E aqui tem vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervos, né? Então, muitas vezes, essa camada, ela é toda destruída na cirurgia plástica. É claro que o nosso corpo é tão perfeito e tão inteligente que ele vai reconstruir tudo isso, ele vai cicatrizar tudo de novo. Mas nesse momento da cirurgia, o médico remove todas essas camadas, tá? Ele tira a camada na abdominoplastia e quando tem só lipoaspiração, ele passa a cânula para remover a gordura e aí sai tudo. Sai vasos linfáticos, sai vasos sanguíneos, todas essas camadas mais profundas, nervo, por isso que muitas vezes a gente tem alteração de sensibilidade, tá? Muito comum em mastopexia e também próximo à cicatriz da abdominoplastia, abaixo ali do umbigo principalmente, né? Fica com uma sensibilidade bem alterada, tá? Justamente por causa da quantidade de nervos, de vasos linfáticos que estão ali. O que acontece depois que a cirurgia acaba,
o nosso corpo tá todo inflamado, tá todo machucado, tá? Então, o médico tirou tudo isso, agora o nosso corpo vai começar a trabalhar para cicatrizar da melhor maneira possível. Quando você sai de uma cirurgia dessa, você incha, por que você tem o inchaço? O inchaço no pós-operatório, ele não é por causa de deficiência do vaso linfático. Ele é por uma ausência do vaso linfático, tá? O médico removeu, ele destruiu o que tinha, ele destruiu, e na abdominoplastia muitas vezes ele remove os vasos linfáticos. Então, acabou, não tem vaso linfático ali. E por que eu não defendo a drenagem linfática nessa situação? Porque para mim não faz nenhum sentido uma região que está extremamente machucada, inflamada, está inchada por extravasamento de líquido, não é por causa dos vasos, você fazer uma drenagem. E o que é a drenagem? Você vai conduzir esse líquido para dentro dos vasos, para você ter uma absorção. Isso é drenagem. Eu pego o líquido que está do lado de fora, jogo ele para dentro do vaso, né, do sistema linfático, e ele vai ser filtrado e absorvido ali. Só que não tem vaso ali. Então, não faz sentido você ficar massageando, drenando um líquido para dentro de um vaso, sendo que o médico removeu todo o vaso, tá? Então, a gente precisaria esperar o tempo de uma reconstrução do vaso para fazer uma drenagem linfática. Só que quando que isso acontece? Aproximadamente depois do primeiro mês de cirurgia plástica. Depois do primeiro mês de cirurgia plástica, em torno de 25 a 30 dias, os novos vasos vão começando a se formar novamente. E aí, você já começa a ter você já começa a desinchar naturalmente, tá? Então, nesse momento, a gente não trabalha drenagem linfática. E aí, gente, olha um ponto bem interessante. Quando a paciente começa a fazer drenagem nesse momento imediato do pós-operatório, o que acontece? O toque do profissional, seja do fisioterapeuta ou do esteticista, a massagem, o toque na pele, ele vai gerar uma reação inflamatória. Dependendo do estímulo que você gera, ou seja, se você um profissional faz um estímulo mais agressivo, por exemplo, se ele usa algum equipamento, um ultrassom, radiofrequência, tudo isso interfere no processo de cicatrização. Então, nesse momento inicial, não é interessante para o pós-operatório que você faça a massagem, a drenagem, tá? Por quê? Justamente para você não estimular mais esse processo inflamatório que está acontecendo aí. Ok? Entendido? Porque quanto mais estímulos eu dou para o meu corpo, mais ele vai reagir a esse estímulo. E se for um estímulo grande, né? Já temos o estímulo do trauma cirúrgico, que é um estímulo exageradíssimo. Nós temos aí uma inflamação muito grande, muito intensa da abdominoplastia ou da lipoaspiração. Quem usa tecnologias é mais inflamatório ainda, então mais quietinho tem que ficar, menos estímulo possível. É importante que você tenha menos estímulos para que você consiga sair dessa fase inflamatória e evoluir para a próxima fase da cicatrização, que é a fase proliferativa, que vai acontecer depois do primeiro mês de cirurgia, que é quando a gente começa a produzir mais colágeno para cicatrizar. E aí vem mais um ponto que não é tema dessa live, é tema da live de amanhã, mas eu já vou adiantar para vocês. Quanto mais estímulo você dá para o tecido desde o início do pós-operatório ali, mais colágeno ele vai formar e possivelmente mais fibrose você vai ter, tá? Então, muito cuidado com os estímulos em excesso quando a barriga tá muito inflamada, quando a barriga tá inchada. E muitas vezes vocês ficam fazendo inúmeras, uma atrás da outra, né? Várias sessões de drenagem na intenção, deixa eu parar aqui, na intenção de desinchar. E aí, o que eu recebo de feedback de vocês, de pacientes e alunas? Eu já fiz 10 sessões de drenagem
e a minha barriga ainda continua estufada, continua inchada, né? E isso acontece porque você não saiu da fase inflamatória. Você ainda está inflamada, recebendo estímulos, que são as drenagens, e você não vai desinflamar. Porque a cada drenagem você vai lá e inflama de novo, inflama de novo, inflama de novo. Então, cada vez mais você inflama o tecido e o tecido responde. Você inflama e o tecido responde. Por isso que muitas vezes, quanto mais sessões vocês fazem, pior é. Assim, não é pior é, mais vai demorar o inchaço desaparecer. Ok? Entendido? Agora, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Nós temos esse sistema linfático na camada superficial, que é a camada onde o médico entra. Só que o ponto importante aqui é a camada profunda. Nós temos um outro sistema linfático que ele está abaixo dos nossos músculos, que é o sistema que vai drenar o seu corpo de dentro para fora. É como se houvesse uma rede de sistema linfático lá embaixo do seu abdômen e essa rede conecta com a rede de cima. Então, nós temos os vasos linfáticos embaixo e nós temos os vasos linfáticos em cima. Os linfáticos em cima, o médico arrebentou. Os de baixo, tá aqui. Tá aqui. E ele é responsável por drenar também a camada superficial. Porque já que aqui não tem e tá num processo inflamatório, o que a gente precisa fazer? Ativar esse linfático aqui, que está abaixo da pele. Como a gente vai ativar linfático profundo do nosso abdômen? Com exercício. É a única forma de você ativar o sistema linfático profundo para que ele estimule o sistema linfático a produzir, né, a formar mais sistema linfático ali, a melhorar a sua cicatrização da camada superficial. E quando isso acontece, quando a paciente entende a importância do movimento, do exercício, desde o início do pós-operatório ali, a recuperação é muito mais rápida. Por quê? Você não vai esperar, muitas vezes, um mês para começar a desinchar. A própria ativação dos músculos ali, do exercício, ela vai promover essa aceleração da cicatrização. Com isso, você diminui esse extravasamento de líquido, porque o líquido vai ser conduzido para drenar embaixo. Olha que lindo, né? É muito bonito assim o nosso corpo, muito inteligente. Então, a minha abordagem dentro do pós-operatório é nada mais, nada menos do que estimular essa produção, esse sistema linfático que está abaixo da pele, tá? Onde eles estão íntegros, né? Ou seja, não foi rompido na cirurgia. Estimulando esses vasos linfáticos que estão lá embaixo, eu consigo diminuir esse inchaço, esse estufamento da barriga, porque eu estou conseguindo fazer uma drenagem efetiva. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é por dentro da nossa barriga. Acho que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Temos a camada muscular onde não tem cirurgia plástica, tá? Esquecem implicatura de reto abdominal. O médico não chega nem perto aí de onde eu tô mostrando pra vocês. O médico, quando ele faz a aplicatura de reto abdominal, ele faz, né, o fechamento da diástase. Ele mexe muito superficial no músculo, tá? Ele não entra muito aí na camada profunda. Abaixo do músculo, nós temos esses vasos, o vaso vermelho e o vaso azul, né? Que é a artéria e a veia. E esses amarelinhos que estão entranhados entre a veia e a artéria são os nossos vasos linfáticos, é o nosso sistema linfático. Então, olha como ele tá todo colado e grudado com as nossas vísceras, com os nossos órgãos lá dentro, tá? Então, como que eu consigo estimular esse vaso linfático? Quando eu faço um exercício com o meu músculo, aonde eu consigo bombear essas glândulas, essas bolinhas que estão aí, e automaticamente eu estimulo uma drenagem linfática profunda. Tudo bem?
Eu não tô vendo muito vocês ainda, mas podem começar, tá? Podem começar, não, podem mandar as perguntas que depois eu vou respondendo. Então, meninas, nesse momento aqui, quando a gente começa a trabalhar as musculaturas profundas, ou seja, eu consigo bombear esse vaso linfático que tá lá embaixo, eu consigo estimular ele, fazer isso daqui, ó. Vocês já fizeram drenagem linfática, vocês sabem como é. A fisioterapeuta não vai lá e faz assim? Bombeia aqui, bombeia a região pré-axilar. O que elas fazem quando elas fazem isso daqui? Elas estão justamente pegando esses gânglios, essas bolinhas, e fazendo isso daqui, estimulando ela. Quando ela estimula, né, esses gânglios, a linfa consegue passar, ok? E aí, quando tá interno, né, quando tá lá dentro, o que acontece? Como que a gente estimula isso? Não é com a mão, é com o músculo, é com a contração do músculo, tá? Então, a gente contraindo o nosso músculo, fazendo o exercício abdominal ali específico pro pós-operatório, porque você tá toda traumatizada ali, cheio de ponto, cheio de cicatriz. Então, não é de qualquer jeito que a gente faz isso. Os exercícios respiratórios específicos estimulam demais a drenagem linfática. Hoje eu postei nos stories uma aluna minha que ela falou assim, olha, aquela aula de respiração, nós temos uma aula de respiração dentro do método. Só de fazer aquela aula, ela já fez um monte de xixi. Então, assim, é super interessante quando a gente entende, né, a importância do movimento respiratório, o movimento abdominal, para você justamente estimular esses gânglios profundos, para que você, de fato, tenha uma drenagem que seja mais efetiva, tá? Eu tive algumas alunas que falavam assim, a drenagem doía muito, machucava muito, ou esse é o ponto mais gritante, né, gente? Assim, quando vocês fazem um procedimento, né, uma drenagem pós-operatória e sentem dor, tá? Eu falo muito isso aqui, então, por favor, um ponto de atenção para vocês se estiver machucando, se a drenagem, o procedimento que vocês estão fazendo em consultório estiver doendo, machucando, vocês precisam rever a necessidade, tá? Não deve ser feito nada agressivo em um tecido que está extremamente machucado, tá bom? Então, muito cuidado. Nem o exercício pode doer e também nem o procedimento, tá? A drenagem em si. Então, quando a gente faz esse movimento específico, a gente consegue eliminar esse excesso de líquido e aí a gente vai começando a equilibrar o nosso corpo, o nosso metabolismo cada vez mais para passar mais rápido por esse pós-operatório, né? Porque o que eu quero da minha aluna e o que eu quero da minha paciente é que ela evolua rápido, né? Então, assim, nós temos dentro do método 3 meses de exercícios que vão aumentando a intensidade e a gente tem todo o contato, toda semana a gente tem contato ao vivo. Mas eu vejo muito rápido a melhora das alunas. Então, assim, deu 2 semanas, 3 semanas, às vezes na mesma aula, ela já sente muito mais alívio, né? E já sente, assim, um resultado expressivo por causa do exercício. Então, é muito interessante quando a gente atua na causa, né, do problema e a evolução da paciente é muito mais rápida, muito mais rápida. Então, quando vocês estiverem aí pensando, né, em fazer procedimentos, tenham esses pontos de atenção, tá? Se tá doendo, se tá machucando, porque segue o raciocínio de que você está inflamada, mesmo que você esteja com 3 meses, tá? Eu dei o exemplo aqui do início, mas se você tá com 3 meses, por exemplo, 4 meses, começou a tirar o macaquinho, né? Começou a fazer o desmame do macaquinho ali, já não tem mais nada. E aí você tá com a barriga desse jeito, você tá com a barriga inchada ainda, ficar fazendo mais massagem, mais sessões ali, não vai resolver, não vai ser a solução para você. Justamente porque você está ainda traumatizada, tá? Tem pessoas, isso é muito individual, mas tem pessoas que demoram
o processo de cicatrização demora. E vocês devem ouvir muito isso do médico, né? O médico fala assim, daqui a 1 ano vai melhorar, né? Só que quando a gente faz o movimento, faz o exercício certinho, é muito mais rápido. É muito mais rápido. O paciente tem um resultado muito expressivo, rápido. Poucas sessões, poucas aulas ali, o acompanhamento semanal que nós temos. Então eu colho muito feedback positivo das alunas que entraram com uma barriga extremamente machucada, inflamada, cheia de complicações. Eu já tive paciente que tem ferida, que estava com uma deiscência, né? E depois melhorou essa deiscência só de controlar esse inchaço, só de fazer os exercícios respiratórios. A gente consegue melhorar a vascularização da ferida, melhorar a vascularização do abdômen e controlar esse inchaço, tá? Então, dentro da metodologia, a gente trabalha com exercícios específicos com o objetivo de trabalhar os músculos de dentro para fora, melhorar a drenagem linfática natural do seu corpo, a sua drenagem linfática, que não foi prejudicada na cirurgia. E quando a gente faz isso, essa rede de sistema linfático mais profundo, ela conecta com a rede superficial, aquela que o médico fez, né? Todo machucado ali, tá tudo machucado. E aí você consegue melhorar esse sistema linfático e você desincha mais rápido. Cicatriza mais rápido e desincha mais rápido. Além de tudo, nós temos aí uma melhora significativa do fortalecimento abdominal, o que ajuda muito vocês a, quando fizerem o desmame, tirarem, né, as compressões do macaquinho, vocês vão ter menos aquela barriga estufada. Por quê? Muitas vezes da barriga estufada por causa de uma fraqueza abdominal. Imagina, durante, né, o pós-operatório, vocês ficam exatamente contidas. Vocês e nós, né, porque eu também fiz, ficamos contidas com as placas, o macaquinho. E isso é necessário acontecer para que a gente cicatrize melhor. Como que a gente vai cicatrizar melhor? Menos inflamação possível, melhor cicatrização. Menos inflamação. Tudo que for aumentar a inflamação de vocês vai atrasar o processo de cicatrização de vocês. Tá, Lu, e o que aumenta a inflamação? Estímulos muito agressivos, o calor aumenta a inflamação, o excesso, né, de estímulo, por exemplo, muitas sessões de drenagem que machuca, equipamentos de radiofrequência, de ultrassom. Então, várias situações que estão estimulando a inflamação vai atrasar o processo de cicatrização. Você vai demorar mais desinchar. Eu tenho seguidoras aqui que me mandam assim, tô com 8 meses, eu tô com 6 meses. Gente, 6 meses já é pra estar vivendo, tá? Já é pra estar vivendo. Então, a gente tirar, sair o mais rápido dessa fase inflamatória e começar a evoluir mais rápido possível pra gente tirar as talas com segurança, tirar o macaquinho com mais segurança, tá? E, de fato, né, a gente poder viver, usufruir do resultado estético da cirurgia plástica. Que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? Todo mundo faz a cirurgia plástica ali pra se sentir bem, pra se sentir mais bonita. E muitas vezes ainda vai passando os meses e vocês sentem aquele estufamento. Muitas alunas não entraram pro método sem conseguir colocar um biquíni, sem conseguir vestir aquela roupa que queria, né? Muitas vezes ainda sente até vergonha de ficar, né, nua, ou de olhar na frente do espelho. Então, existe essa frustração nesse primeiro momento, justamente porque você ainda está inflamada. Só que o que eu quero trazer para vocês é você desinflamar mais rápido, através do movimento, tá? Porque o movimento, ele vai acelerar muito o processo de cicatrização. Você vai ficar muito mais segura, mais firme, o resultado vem mais rápido, a barriga desincha mais rápido. Então, existem vários fatores que vão
podem influenciar para o processo de cicatrização ou podem atrasar o processo de cicatrização de vocês, tá bom? Então, muito cuidado aí, mandem para mim o que vocês estão fazendo de pós-operatório. Hoje eu abri a caixinha lá de perguntas e teve uma que estava indo já pro 3º pacote de drenagem, né? Eu fico enlouquecida quando eu vejo vocês fazendo isso, porque quanto mais estímulo, mais inflamado vai ficando, né? E aí esse processo não acaba, gente. Ele vira um ciclo. Enquanto vocês não param de fazer, vocês não vão ter essa evolução, tá? Então precisa ter essa consciência, melhorar essa consciência de vocês, porque por isso que eu gosto sempre de mostrar um pouco da anatomia, falar um pouco de como que é ali na cirurgia plástica, porque eu passei, né? Eu sou fisioterapeuta, eu atendo pacientes e eu também passei pela cirurgia plástica. E eu tive contato muito próximo com os cirurgiões, eu tenho contato, eu vou para bloco cirúrgico, eu sei exatamente o que acontece ali dentro. Então eu tive uma vivência muito positiva para entender e conseguir transmitir para vocês o que realmente acontece com o nosso corpo no pós-operatório. Porque muitas vezes o médico, ele não consegue passar tudo isso. E não é nem função, né, do médico de vocês. O médico, ele quer operar e quer te entregar o resultado. E eu acho muito importante melhorar, aumentar o nível de consciência de vocês com relação ao que está acontecendo, porque é uma mudança no corpo muito grande. Né? É uma transformação muito grande do nosso corpo e eu acho extremamente importante que vocês entendam o que está acontecendo para que vocês identifiquem, né? O que realmente faz e o que realmente não faz diferença no pós-operatório para vocês, ok? Muito cuidado com sessões de drenagem, é uma luta, assim, eu falo muito dos músculos, das questões musculares, porque é o músculo que sustenta o nosso corpo, é o músculo que vai te trazer estabilidade abdominal, é o músculo que vai te trazer aquele resultado imediato que o médico fez. Porque muitas vezes o médico até mostra, olha, antes da cirurgia estava assim, depois da cirurgia lá no bloco, depois ficou dessa forma. E aí quando vocês passam o tempo, 3 meses, 4 meses, não é exatamente aquele resultado que vocês começam a visualizar. Então, trabalhar os músculos do abdômen é extremamente importante para que você tenha um resultado, né, muito mais próximo do resultado imediato que o cirurgião fez, porque muitas vezes a gente não vai conseguir aquele resultado por causa do processo de cicatrização, né? Existem várias variáveis que influenciam no nosso resultado. Mas a questão muscular é inegociável, não tem como. Uma hora ou outra você vai precisar trabalhar esse músculo. E não é um trabalhar o músculo e ir pra academia, tá, meninas? Porque o que acontece? Na academia, muitas vezes, se tiver alguém aí que já começou a ir pra academia, me confirma que se tá fazendo algum exercício que força o abdômen. Na maioria dos casos, as pacientes voltam para academia, mas elas não mexem no abdômen, nem tocam no abdômen. Ou por insegurança, ou porque o médico orientou que não é para fazer abdominal por enquanto, né? Ou porque sente dor. Eu voltei para academia depois que eu fiz a minha cirurgia e eu sentia muita dor, muita dor. Foi aí que eu comecei a estudar. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa, né, de errado. E hoje eu não mais faço exercício de academia. E minha barriga tá, super ok, tô super satisfeita. Uma barriga mais natural, não tá tão marcada, né? Assim, não tá aquela barriga tanquinho, aquela barriga de academia. Porque muitas vezes a barriga de academia, ela é estufada, né? Aquela barriga das meninas que malham muito, tô bem marombeira, elas têm uma barriga um pouco mais estufada. Então, essa não é a minha proposta, trazer hipertrofia para vocês, fortalecer, é para trazer uma barriga realmente chapada. O que significa ter uma barriga chapada? É uma barriga reta, onde a sua postura vai mudar, onde a sua barriga vai ficar mais retinha, você vai sentir menos dor, muito menos dor no pós-operatório. Então, a clareza, a consciência corporal, a roupa fica melhor. Então existem vários efeitos positivos aí ao redor, né, da barriga chapada que você vai sentir ao longo dos exercícios.
Eu tenho muitas alunas que falam assim, nossa, é pra vida, é um exercício pra vida, tá? Então, entrou pro método, começou a fazer, é um exercício que faz parte da rotina, super fácil de fazer, super rápido de fazer, não precisa de roupa de academia, não precisa de nada, só precisa de um espaço na sua casa, onde você estiver. Eu atendo, às vezes, as alunas no trabalho, elas têm uma pausa no trabalho, a gente faz o exercício, né? Eu vou corrigindo o exercício, porque eu acho extremamente importante esse acompanhamento, essa correção de vocês, para que vocês realmente tenham um resultado estético e funcional. Melhora o intestino, melhora a postura, melhora a dor nas costas. Então, assim, intestino muito preso, tudo isso, se a gente consegue trabalhar de uma forma muito específica os músculos profundos do nosso abdômen, a gente consegue devolver a funcionalidade do nosso corpo. Então, o nosso estado de saúde vai lá para cima, né? Então, a gente melhora todas as questões fisiológicas do nosso corpo, melhorando postura, respiração, intestino, controle corporal. Então, existem todos esses benefícios quando a gente fala do fortalecimento, né, da cintura abdominal. Combinado? Entenderam? Foi tranquilo? Eu vou responder aqui vocês. Deixa eu ver aqui como que tá as perguntas. Meninas, só relembrando aqui, essa é a segunda live de uma sequência de 10 lives. Nós vamos fazer 10 lives para o nosso evento da Semana Barriga Chapada. Só vai receber as aulas da Semana Barriga Chapada, não vai ser aqui pelo Instagram, só vai receber essas aulas quem tiver no grupo fechado. Quem ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp para receber as notificações, para receber os materiais complementares, é só digitar aqui na live MBC, que você vai receber um link no seu direct para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo nós vamos mandando as notificações para vocês, tanto das lives que vão acontecer aqui de forma aberta e gratuita para vocês, quanto também o evento da nossa semana. A Semana Barriga Chapada vai acontecer do dia 2 ao dia 8 de forma fechada, então não vai ter live aberta aqui, ok? As nossas lives vão até um dia antes aí da nossa semana. Quero trazer bastante conteúdo, tirar bastante dúvidas de vocês, para que fique claro, né, para vocês entenderem aí sobre o pós-operatório de vocês, tá bom? Vamos lá, vou responder algumas perguntinhas aqui. As placas que me deram, não usei direito, não pressiona onde deveria, fiquei com uma bolsinha embaixo do umbigo. K. Pérez. Exatamente, a compressão no pós-operatório, ela é fundamental. E é uma briga minha com relação a isso, porque muitos médicos não indicam paciente usar tala e não sabe qual tala usar. É aquela história, né, gente? O médico, ele vai operar, entendeu? Vocês têm que separar, o médico aqui não é Deus. O médico não cuida de pós-operatório, tá? O máximo que ele faz é uma orientação para você em casa. Orientações relacionadas aos cuidados cirúrgicos, não aos cuidados de reabilitação, de cicatrização, tá? Então, entendam isso para que vocês tirem do médico essa responsabilidade, porque não é dele, tá? Não é dele. É do profissional que vai conduzir vocês, de preferência um fisioterapeuta mais qualificado, para conduzir e passar as orientações de forma correta. Então, cuidado também quando vocês vão escolher o profissional que vai atender vocês no pós, tá? Muita gente investe super na cirurgia, escolhe um médico, o melhor médico, e começa a economizar no pós-operatório. Aí começa a dar problema no resultado da cirurgia, tá? Então, tem que ter boa tala, tem que ter bom macaquinho, tem que ter boas instruções, os exercícios corretos. É um conjunto que vai te dar o resultado que você deseja. Não é só ir lá e operar, ok? As placas que me deram não usei direito, então as placas eu gosto, duas marcas que eu vou falar aqui pra vocês, é a marca da R-Slim e também a marca Rigel. São duas marcas de talas que eu gosto, que eu indico, ok?
não tô fazendo propaganda delas aqui, mas são marcas que anatomicamente ela funciona muito bem, comprime muito bem, né? E a gente consegue ter um resultado legal. Não usem tala, eu vou fazer uma live disso, tá, meninas, também, mas não usem aquelas talas bege. Quem ainda tá no prós imediato ali, tá usando tala, não usa aquelas talas bege. Não usa. Compra outra, troca, ou então compra uma espuma. Tem vídeo meu aqui falando de espuma, dentro do Trilha também tem, mas a espuma, ela faz toda a diferença, tá? Pois é, o médico falou que não precisava usar tala, e precisa, tá? Precisa usar tala. Independente da cirurgia, meninas, precisa usar a tala. Usem tala, tá? No pós-operatório. Isso vai ajudar muito o processo de cicatrização. Ok? Vamos lá. Estou com 45 dias de cirurgia, mas comecei a fazer drenagem há pouco tempo. Ok. Até pesquisei preço para fazer drenagem, mas esperando a live para me esclarecer. Andréia, quanto tempo você tá de pós? Me manda suas dúvidas aí com relação ao seu momento, né? Pra ficar mais claro, né? Pra você, já que você veio buscar essa informação aqui, tá? Sua pergunta não ficou muito clara pra mim. Deixa eu ver se você mandou alguma outra lá pra trás, né? Que eu não vi. Eu fiz minha abdominoplastia e não usei as placas, só o macacão. Qual que é o problema, gente, de não usar a placa? O macaquinho, ele pode dobrar a pele, ele vai marcar, ele pode marcar. E muitas vezes, dependendo de como você usa o macaquinho, de como que tá, qual é a qualidade do seu macaquinho, pode marcar tanto a pele que depois não tem o que fazer, tá? Depois não tem o que fazer. Não há procedimento que vai resolver aquela dobra de pele. E aí não é a culpa do médico, né? A culpa não é do médico, não é de ninguém. Na verdade é porque não orientou a tala, né? Mas a questão da tala é muito, muito importante. Mas às vezes nem o médico tem essa consciência, entendeu? Eu tô falando isso porque eu tive pacientes que tiveram queimadura por falta de tala. Então é muito sério, sabe? É muito sério. Pode não dar nada, mas pode dar uma queimadura que você tem que voltar pro bloco. É aí que tá o ponto, entendeu? Então é melhor... Por isso que eu sempre falo, usem tala. Independente se a cirurgia foi pequena, se foi só abdominoplastia, se foi lipo com abdômen, lipo com mama, fez lipo, teve descolamento, teve cirurgia plástica abdominal, usem a tala com o macaquinho, tá? Iniciei drenagem com 7 dias. Luciana, estou na última sessão do pacote, 10 sessões. Você acha que tenho que fazer mais sessões? Não. Se você já fez 10 sessões, deu. Máximo, tá? Agora, Silvana, é começar a trabalhar exercício, fazer fortalecimento, porque senão você vai ficar refém de drenagem o resto da vida. A não ser que você queira isso, tá? Se você quiser, aí... Mas indicação para reabilitação, não, gente, não precisa fazer muitas sessões, tá bom? 23 dias de pós-operatório e fazendo drenagem e uso de ultrassom com a físio. Com pequena equimose, recomenda parar? Recomendo, não uso ultrassom. Eu não uso ultrassom em pós-operatório, tá bom? Não recomendo, porque o ultrassom, ele faz um estímulo mecânico dentro do tecido. Então, quando ela passa, né, o ultrassom, ele faz isso aqui, ó, dentro do tecido. É ondas, né? Ondas magnéticas que o equipamento proporciona dentro das células. Então, quando ela tá com o ultrassom em cima da sua pele, dentro das células tá acontecendo isso aqui, ó. Ela fica, é como se as ondas estivessem batendo lá dentro, tá? E acaba gerando uma inflamação ali. É tudo microscópico, né, gente? Mas eu tô tentando trazer aqui pra vocês entenderem o que acontece, tá? Por que eles usam o ultrassom, né? Por que se usava, né? O ultrassom hoje em dia muitas profissionais já não usam mais, porque já tem artigos publicados com relação ao ultrassom, ao efeito do ultrassom no pós-operatório de cirurgias plásticas.
Então, o que a gente já entende hoje, né, baseado na literatura, nos artigos, é que antigamente se fazia o ultrassom para quebrar a fibrose. Então, antigamente se fazia o ultrassom porque esses estímulos que o ultrassom dá lá embaixo, ele quebrava os cordões de fibrose. Só que hoje nós já sabemos que não é com estímulo que você quebra a fibrose. Você não pode quebrar a fibrose, você tem que diminuir a produção de colágeno, você tem que diminuir. Quanto mais estímulo você gera para quebrar a fibrose, mais inflamação vai acontecer. E aí o corpo ele reage de uma forma mais intensa, produzindo mais fibrose. Então, dificilmente esse ultrassom, isso daí não vai ajudar em praticamente nada, tá bom? E pode até piorar se você tiver uma fibrose, ou pode até desenvolver uma fibrose caso você não tenha, tá bom? Equimose. O que é uma equimose, gente? Equimose é um roxinho que dá, que é um extravasamento. Lembra que eu falei pra vocês que quando o médico vai, ele arrebenta tudo? Arrebenta vaso linfático, sanguíneo. Quando ele arrebenta os vasos sanguíneos, o sangue sai para fora do vaso e fica mais superficial. E a gente consegue ver o roxo. Aquele roxo que fica depois da plástica, ele é decorrente desse extravasamento, porque o médico lipou, fez ali a cirurgia, e aí o vaso rompeu e o sangue saiu do vaso, tá? O sangue saiu. Quando ele sai, ele superficializa e você consegue ver o roxinho, tá? O ultrassom não vai fazer nada nesse roxo. O que você tem que fazer nesse roxo é passar uma pomada chamada iridoide ou trombofob. Só isso. E compressão, né? Provavelmente você tá com 23 dias, você deve estar com tala, macaquinho, tudo isso. Então, a compressão, gente, nesse momento inicial do pós é muito importante, tá? Faz toda a diferença no resultado de vocês. Eu atendi a Nara, deixa eu mostrar pra vocês, ela mora nos Estados Unidos e ela fez uma cirurgia plástica. Ela fez a cirurgia plástica, deixa eu contar pra vocês a história. Ela fez a cirurgia plástica lá nos Estados Unidos. Eu até postei nos stories ela aqui, foi bem legal o antes e depois. Ela começou com 20 dias, ela entrou pro método, né, há 20 dias, quando ela tinha 20 dias de pós-operatório. E aí, o que aconteceu? Ela estava extremamente perdida, porque lá nos Estados Unidos é completamente diferente daqui. Perdida, não sabia se usava placa, se macaquinho tava bom, aquela confusão toda. E aí ela entrou pro método e a gente começou a fazer as orientações corretas, adequadas. Deixa eu mostrar pra vocês. Em 20 dias, vou colocar aqui pra vocês. Não vai dar pra ver, né? Aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Essa primeira imagem foi quando ela entrou. E essa daí é uma aluna que tava com deiscência, tá? Que tava com a feridinha. Vou subir aqui. Ela tava com a ferida e, além da ferida, ela tava extremamente inchada ao redor. Aqui ela tava com 20 dias. Nessa foto de baixo, foi quantos dias depois? 40 dias, 20 dias depois. E o que a gente fez aqui? Que melhorou drasticamente. A ferida dela tá desse tamaninho. Por que a ferida melhora? Porque a gente diminuiu a inflamação dela. Como que a gente diminuiu a inflamação? Ajustando as compressões. Então, ela tava com um macaquinho e uma espuma, se eu não me engano. A gente ajustou tudo e começamos os exercícios associados ao ajuste de compressão. Então, ela teve um resultado muito significativo e a gente ainda nem começou os exercícios do método, tá? Aqui eu trabalhei só respiração com ela e ajustamos as compressões. Ela tá agora com 40 dias e a gente vai começar na próxima semana os exercícios. É fantástico, né? É fantástico o efeito da compressão. Por isso que eu falo, muitas vezes vocês ficam muito presos, a tecnologia tal, apareceu tal coisa no pós-operatório, vou fazer mais drenagem. E olha só, ela não faz drenagem lá. Ela não faz. Ela só fazia a troca do curativo na profissional lá, e só com a diferença de compressão ali
a gente melhorou bastante, tá? Então, às vezes é o ajuste que precisa. É o ajuste que precisa. Vamos lá. Na última sessão, Luciana, estou na última, já falei, né? Eu acredito que não precisa, tá, Silvana? Você já fez 10 sessões. Agora, o que realmente vai fazer diferença no seu resultado é o fortalecimento do abdômen, tá? Não precisa fazer. Isso, por enquanto só repouso, tenho 15 dias de abdominoplastia. Andréia, cuidado com o repouso, tá? O repouso precisa de movimento. Não é porque você tá sem drenagem que vai dar tudo certo. Você precisa do movimento também e das compressões corretas, tá bom? Então, tem que ajustar, tem que ver se tá tudo bem, tudo certinho, está se movimentando bem, fazendo, né, exercícios de mobilidade direitinho. As placas que me deram, não usei direito. Ah, não pressiona. Ai, gente, eu acho que eu tô voltando, peraí. O que pode ser feito num pós-operatório imediato para auxiliar? Imediato, exercício respiratório, principalmente. Exercícios de mobilidade, para você não ficar toda travada, porque esse travamento faz mal. O líquido não circula, então ficar quietinha, parada, sem movimentar, não é a melhor opção, tá? No pós-operatório imediato. Tem que levantar, tem que fazer movimento, tem que exercitar. E a compressão é fundamental no pós-operatório, tá bom? Fiz minha abdominoplastia há 9 meses e foi tudo bem com a recuperação, mas o meu estômago ficou alto e a parte do meio, mais embaixo da barriga, ainda sinto um amortecimento. Amortecimento, eu nunca tinha ouvido falar. Mas é essa alteração de sensibilidade, né, Cláudia? Fica mesmo, tá? Isso daí, gente, isso daí é muito individual. Os vasos, os nervos, né, as terminações nervosas que são lesadas ali embaixo da cirurgia, elas demoram muito, às vezes nem voltam. Então, próximo da cicatriz, pode acontecer de depois não voltar tanto a sensibilidade. A Cláudia já tá com 9 meses e ainda sente, né, essa parte como se ela tivesse morta, né? É como se ela tivesse... Você passa a mão, você não sente o toque fino, você sente só a pressão. Isso acontece até em cesárea, tá? Não é uma condição da cirurgia, é uma condição da cicatriz. Teve cicatriz, teve lesão de nervo, tem essa alteração de sensibilidade também, ok? E o estômago alto aí fica alto por causa dos músculos que estão enfraquecidos, tá, Cláudia? Então, primeira coisa, a gente precisa fortalecer. Quanto tempo devo usar as talas? As talas, se você estiver usando tala desde o início do pós-operatório, você pode começar um desmame em torno de 45 dias, vai tirando as talas aos pouquinhos, tá? Gente, no máximo de tempo, tala e macaquinho 3 meses. Depois disso, é prejudicial para a saúde de vocês, para o resultado, tá? Tem que tirar macaquinho, tem que tirar as talas, tá bom? Só no início ali que a gente deixa todas essas compressões. Bom, deixa eu descer mais aqui para ver mais alguma pergunta pra gente encerrar. Estou fazendo, mas não estou fazendo a academia. Estou fazendo, mas não estou fazendo abdominal. Por orientação médica, exatamente. Os abdominais de academia, eles aumentam a pressão dentro do abdômen. Então, quando você faz o abdominal, você está empurrando a barriga para frente. E nesse momento de pós-operatório, você não tem força para fazer esse movimento e não empurrar a barriga, tá? Os músculos estão muito profundos. Os músculos profundos, eles estão muito fracos, que é o que a gente trabalha dentro do método. A gente trabalha musculatura mais profunda. Por isso que a gente sai de uma condição da barriga inchada para uma barriga retinha, porque a gente traz, é como se a gente fortalecesse o músculo profundo e a gente traz o abdômen para dentro, tá?
Então é exatamente essa forma de trabalhar os músculos. Então, como eu disse, né, a gente não trabalha hipertrofia, ganho de massa, a gente trabalha resistência. E quando a gente trabalha a resistência do músculo, a gente define o músculo. Tá? Agora sem gordura, né, com uma quantidade de pele menor, a definição do músculo ela vem com esses exercícios. Ok? Deixa eu ver. O meu médico também disse que não precisava usar as talas. Isso aí, gente, eu acho muito complicado, tá? Essa orientação de não usar as talas. Eu não recomendo. Isso, a minha tala é a preta. É isso aí, Elisângela. É a tala preta, tá? Que é a que eu gosto. Ela é maior. Imagina aqui, gente, muitas de vocês estão no momento de tala, né? Então, olha só. Fez cirurgia plástica, precisa comprimir. Esse é o raciocínio, tá? Então, vocês estão lá sozinhas, sem ninguém pra acompanhar vocês, ninguém pra perguntar. Eu fiz lipo aqui, então tem que ter compressão. Eu fiz lipo aqui em cima, então tem que apertar. Eu fiz lipo nas costas, então tem que ter tala. Aonde tem lipo, tem que ter tala. Aonde tem abdominoplastia, tem que ter tala, tá? E aí, muito cuidado quem faz cirurgia pré-axilar, não sei se alguma de vocês fez, quando o médico às vezes faz, né, a cirurgia corporal, muitas vezes ele sobe a lipoaspiração para tirar aquele gordinho aqui de baixo, que a gente odeia, que a gente tem e odeia. Então, ele lipa aqui. Se você faz uma lipo pré-axilar e não comprime, meu amor, aqui já era, tá? Já era. Vai ficar o gordinho de novo aqui, porque a malha, ela não pega muito bem nessa região, então ela vai marcar. E quando marca, aí ela vai ficar, aonde tem malha, né? Onde tem o macaquinho, tá com uma compressão, e aonde não tem, fica mais gordinho. Então, muito cuidado com a cava do macaquinho, tá? Muito, muito cuidado. É bem interessante isso, né? Jeane, a minha tala é bege. Jeane, essas talas beges não são boas. São pequenas, antigas, é um formato muito antigo. E normalmente são pequenas, assim, né? Elas não comprimem muito bem. Por que eu não gosto da tala bege, gente? Porque a tala bege, ela é pequena. Ela não comprime aonde fez cirurgia. Eu não sei qual que foi ainda bem que a gente tá evoluindo, né? Tanto nos equipamentos aí de pós-operatório, nas malhas, nos macaquinhos. Cada dia a gente tem macaquinhos melhores, talas melhores. Mas aquela tala bege, ela é pequena e ela não é rígida, né? Normalmente ela é bem molinha. Então ela não funciona muito bem, tá, Jeane? Então, aí já respondi a Deia, né? Qual a diferença da tala bege, por que não usar essa? Justamente por isso, porque ela é pequena, ela é mole, então ela não faz a compressão que a gente precisa e ela não pega toda a região da lipo, tá? Agora, se você tá com uma tala bege grande, que eu nunca vi, mas pode ser que tenha, aí tudo bem. Se ela for rígida e grande, desculpa. Aí sim. Luciana, faço drenagem há 7 meses desde que fiz a cirurgia. Poxa vida, hein? E aí? A Daiane tá aqui na live, é minha aluna do método. Ei, Dai, seja bem-vinda. A Dai foi uma das que melhorou em 1 semana, tá, meninas? Daiane Cristina. Boa noite, tenho 73 dias e estou com a barriga bem estufada. Fiz 15 drenagens. Agora é a hora de você começar a fortalecer, tá? 73 dias já dá pra gente fazer os exercícios tranquilamente. E parar de fazer drenagem. Parem de fazer drenagem depois de 3 meses de pós. Não vai resolver mais, tá? Não vai. A não ser que é o seu momento. É o seu momento. Luciana, é o meu momento, eu gosto e tal.
beleza, tudo bem. Mas não acreditem que a drenagem vai resolver alguma coisa ali, tá? Não vai resolver nada. 3 meses de abdominoplastia, já tirei o macaquinho, me sinto desconforto. É difícil, né, gente? O desmame não é fácil, tá? Oito meses de cirurgia, né, que eu operei. O seu método ainda resolve? Com certeza! Com certeza, Jéssica. O meu método resolve para qualquer momento, tá? Qualquer momento. Quem tá no início, 15 dias, nossa, chuchu, melhor momento. Quem tá com 8 meses, 1 ano, 2 anos, também vai resolver, porque a gente vai trabalhar o músculo. E enquanto você não trabalhar músculo, você não vai ter resultado, tá? Então, independente do seu tempo, você precisa trabalhar essa musculatura, tá bom? Tenho 53 dias de operada. Preciso usar as talas por quanto tempo? Acho que eu já respondi. Tala normalmente 45, vai começar um desmame. Isso aí. Não precisa, Keila Nascimento. Tenho 53 dias de operada. Preciso usar as talas por quanto tempo? Agora você já pode começar um desmame das talas, tá, Keila? Venho usando desde o 2º dia de operado. Perfeito. Fiz 8 sessões de drenagem. Precisa fazer mais? Não precisa. Você já tá com 53 dias, já quase 2 meses de pós-operatório. Agora você já vai começar um desmame das talas. Daqui um pouquinho, o desmame do macaquinho. E já dá pra começar os exercícios. Você vai ver que, ó, é rapidinho. E aí é engraçado porque quando a gente começa a exercitar, fazer os movimentos, a gente até desmama mais rápido, né? A gente consegue tirar as compressões de uma forma mais rápida. Marisa de Oliveira. A barriga chapada é para todas. Eu fiz abdominoplastia já faz 1 ano e 4 meses. Meu médico indicou tomar whey e creatina. Tudo bem, não tem problema, pode tomar, tá? Meninas, estão me perguntando se eu dou mentoria, né, para físio ou curso para fisioterapeutas. Eu estou estruturando isso, é um formato que eu tenho muita procura, né? Tem muitas profissionais que já me pediram, mas ainda eu não tenho o curso formado para vocês, tá? Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai trabalhar, fazer isso com muito carinho, para que vocês atendam também, né, melhor as pacientes de vocês, tenham um pouquinho mais de conhecimento e de resultado também. Tô usando bem dessas talas beges. Ai, meu Deus. Gente, é tão engraçado que uma aluna entrou pro método e teve uma live que eu fiz com vocês que foi sobre malha, macaquinho. Eu não sei se alguém acompanhou essa live, mas sabe aqueles macaquinhos que tem um buraco aqui no meio? Que é separado sutiã e malha, e tem um buraco no meio. Aí eu falei na live, eu falei, gente, esse macaquinho é muito ruim, eu não gosto, não indico, porque normalmente dobra a pele e aí dá aquela fibrose aqui no meio. E aquela fibrose depois não sai nem com reza. E aí eu falei isso, e aí a minha aluna depois entrou, né, pro método, ela falou assim, nossa, você não tava usando exatamente o mesmo macaquinho que você falou pra não usar, eu tinha acabado de comprar ele. Então... É desse jeito, né? A gente ainda não sabe qual que é melhor, o que faz. Mas que bom, que fico muito feliz que vocês estão aqui pra melhorar isso daí. Qual espuma você fala pra usar? Márcia, eu compro as espumas, você pode comprar no Mercado Livre, tá? Anota aí, comprar no Mercado Livre ou em lojas de tapeçaria. Eu comprava rolo pra deixar no consultório. Então, normalmente eu uso densidade 2 centímetros e densidade, como é que é? Desculpa, gente. Densidade 33 e 2 centímetros de espessura. Se você digitar no Mercado Livre depois D33, espuma, né? Espuma D33, 2 centímetros, você vai encontrar,
tá bom? Eles vendem a placa. E aí, qual que é a minha recomendação? Compra essa placa de espuma e coloca em toda a área que tá operada, tá? Coloca ali. Se você tá usando tala, bota a tala por cima. Então é a espuma e a tala por cima. Ou só a espuma também já funciona muito bem, tá? Espuma para compressão D33 2 centímetros. É porque a gente usa várias no consultório. Tem a D60 1 centímetro, tem a D33 5 centímetros, mas a melhor, a mais clássica é essa que eu tô falando pra vocês, tá? D33 2 centímetros. A cabeça já tá... É indicado drenagem nas cirurgias de mama? Olha, eu não vejo necessidade em cirurgia de mama você fazer drenagem, tá? Eu prefiro fazer... Você faz movimento, acabou. Olha, eu fiz... quando eu faço o atendimento de mama, eu coloco tape. Qual que é o meu protocolo em cirurgias mamárias? Tape, indiscutível, né, gente? Tape é vida. Então, aplicação do tape na mama e exercício. Acabou. 1 semana o paciente já volta. 1, 2 semanas no máximo ali a paciente já volta à vida, tá? Precisa treinar a respiração antes da cirurgia? O médico também falou em usar um aparelho para treinar a respiração, um espartilho. Faz realmente diferença se acostumar com essa compressão? Precisa treinar a respiração antes da cirurgia? Rosilene, primeira pergunta. É sempre bom você trabalhar melhor o seu corpo, chegar mais preparada para a cirurgia. Todas vocês que já passaram pela cirurgia sabem que no pós-operatório nós temos um pouco de falta de ar, tá? Por quê? Natural. Porque você entrou para a cirurgia com uma barriga maior, então o seu músculo respiratório estava ali acostumado, e você sai da cirurgia com uma barriga menor. Então o seu músculo vai ficar sem espaço. Então muitas vezes você fica assim, difícil respirar. Então se você já tem uma musculatura respiratória mais preparada, você sofre menos no pós. Isso é fato. Então é interessante, tá? É interessante. O médico também falou para usar, além de um aparelho para treinar a respiração, um espartilho. Faz realmente diferença se acostumar com essa compressão? Você vai fazer cirurgia de remodelamento costal, Rosilene? Porque o espartilho, normalmente eles pedem para usar, né, em cirurgias de remodelamento costal, né, que é aquela da costela. Mas você vai tirar com 1 mês, tá? Normalmente 1 mês, 1 mês e meio ali. Olha, eu acho... O que eu diria pra você, sabe? Eu acho que eu não faria isso. Eu acho que eu não faria usar o espartilho ali pra você se acostumar com essa compressão. Porque o pós-operatório, gente, ele não pode ser tão sofrido, tá? A gente tem que ter o ajuste de compressão, mas também você não pode ficar com falta de ar. Eu tinha pacientes de outros médicos que chegavam no meu consultório que o médico colocava o macaquinho, o tape, a placa, a espuma e o espartilho. Aí não há Cristo que aguenta essa compressão, tá? Então, assim, tem que dosar. A gente sabe que tem que ter a compressão, mas também a gente tem um limite, tá bom? Então, cuidado aí com esse exagero. Agora, trabalhar o músculo para chegar melhor para a cirurgia, para passar o pós-operatório melhor, aí é fundamental. Aí eu acho que vale, tá bom? Precisamos apertar a cinta com quanto tempo? Ótima pergunta, Keila. Vocês vão apertar o macaquinho. Qual que é o sinal que o ajuste do macaquinho precisa ser feito, né? Precisa apertar. Quando as talas estão andando dentro de você. Ou quando você tá fechando o macaquinho muito fácil. Fechou o macaquinho muito fácil, tá na hora de apertar. Aconteceu um caso comigo também no meu pós-operatório, que eu fui de BH para Contagem, que é 1 hora mais ou menos de cá. E o meu macaquinho tava largo, eu tava com 20 dias.
comecei a desinchar muito rápido e 20 dias já tava bem assim, bem largo. E aí, quando eu cheguei em Contagem, a minha tala das costas, ela tava lá no meu bumbum, lá embaixo. Então, ela sai do lugar. Então, esse é um sinal de que o macaquinho não tá segurando a tala, tá? Então, é a hora de apertar. O que eu acho, né, de apertar e ajustar a malha, eu gosto, né? Ok, pode apertar. Isso, pode apertar. Tem que apertar, gente. Com pressão, tá? Com pressão. O que você acha do corretor de postura? Eu acho o corretor de postura no pós-operatório? Não entendi. Por que os médicos indicam a drenagem logo após a cirurgia se é prejudicial para a recuperação? Olha, não é prejudicial para a recuperação, tá? Não vai prejudicar, só vai atrasar. Vai atrasar, você vai ficar com a barriga inchada mais tempo. Enquanto você não parar de fazer, você não vai desinchar, tá? Mas não agora, dependendo da drenagem, pode ser prejudicial, né? Se você tá lá naquela intensidade, aí o médico não sabe isso, gente. Os médicos não sabem. Eu falo isso porque eu tô com o médico. E vira e mexe eu tenho que falar pra ele o que faz e o que não faz. Tá? Os médicos não sabem tudo do pós. Eles não sabem qual que é a tala, eles não sabem qual que é o macaquinho. Eles não sabem se tem que ajustar a malha ou não, entendeu? Então, assim, meu irmão é cirurgião plástico. E vira e mexe a gente tem que ficar ensinando. É a mesma coisa de eu querer operar. Eu vou saber cirurgia? Não vou. Não é da minha competência, tá? É como se fossem competências diferentes. Então, o médico, o seu questionamento com o cirurgião é com relação à sua cirurgia. Olha, sobrou pele, doutor. Olha, ficou assim, minha cicatriz ficou assado. Coisas relacionadas à cirurgia, ele vai conseguir te orientar melhor. Pode ser que ele, sobrou gordura aqui, sabe? Essas questões, assim, cirúrgicas. Aí, a pergunta é pra lá, entendeu? Agora, qual macaquinho que eu uso? Cara, o médico não tá nem aí pra isso. Essa é a verdade. Tá bom? Poucos médicos têm esse... E normalmente os maiores médicos têm equipes, né? E aí quem fica por conta do pós é a equipe. Normalmente a enfermagem, a físio, né? Outras pessoas, porque o médico é outra área, tá? A área do médico é uma, a área do pós é outra. Tá bom? A minha placa bege pega toda a região, porém não acho tão rígida. Eu sugiro você trocar ou então, Deia, colocar uma espuma, tá bom? Meninas, eu acho que eu consegui responder bastante vocês, tá? Quem ficou com alguma dúvida bem pontual, bem específica que eu não trouxe aqui pra vocês, pode me chamar no direct. Que eu tento responder vocês, se quiserem mandar foto ali também, a gente vai conversando, tá bom? Última chamada aqui pra vocês, essa live é a nossa live de número 2, é a nossa sequência de lives, de 10 lives pra nossa Semana Barriga Chapada, que você não pode perder. Se você tá no pós-operatório, tá passando por tudo isso que a gente tá conversando aqui, não pode ficar de fora, gente. Vai ser uma semana muito legal, com muito conteúdo para vocês. Nós vamos trazer para vocês uma abordagem completamente diferente de pós-operatório, para vocês identificarem, né, os erros, os acertos, o que vocês podem fazer para melhorar o pós-operatório. E lembrando que essa semana é fechada, a gente vai mandar o link dessas aulas no nosso grupo de WhatsApp. Para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp, é só digitar a palavra MBC aqui na live, para você receber o link no seu direct. Caso você não esteja já no grupo, eu espero que todas vocês estão no grupo, a gente está mandando todas as notificações por ali, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de esclarecer as dúvidas. Eu acho que isso é muito, muito importante, é o que me faz feliz aqui, tá? Trazer o conhecimento para vocês,
independente de quem vai entrar para o método, quem não vai entrar para o método. Eu sempre gosto de ajudar vocês aqui de forma online, de forma gratuita, porque eu acho que um detalhezinho aqui faz toda a diferença, não faz? Um detalhe, eu acho que muda o pós-operatório de vocês. Por isso que a gente está trazendo bastante conteúdo, bastante live, e sempre eu vou tirando as dúvidas de vocês aqui na live, e qualquer coisa também, quem quiser, ficar à vontade para me mandar no direct, tá bom? Amanhã nós temos a nossa terceira live às 20 horas. Todas as lives vão ser às 20 horas. E amanhã vai ser sobre fibrose. Então, segura todas as perguntas, anota as perguntas de vocês para vocês me mandarem. E amanhã o conteúdo vai ser muito rico também, que eu quero que vocês entendam aí da fibrose. Pode ser que você esteja fazendo uma coisa que está prejudicando a fibrose sem você saber. Então esse é o conteúdo de amanhã e eu espero todas vocês amanhã às 20 horas aqui no Instagram, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, um excelente final de semana e fiquem com Deus e até amanhã.